O segundo em que Beatriz se levantou do assento foi o segundo em que a vida de Rafael Costa desmoronou completamente. Aquela não era apenas mais um jantar de investidores. Era a sua última oportunidade. O murmúrio abafado da sala de conferências do hotel tornou-se mais alto enquanto Rafael Costa ajustava a gravata e acenava para seu assistente. Aquela não era apenas mais um jantar de investidores. Era a última oportunidade para a sua empresa, a Inovatec, um projeto de 5 anos, cheio de paixão, sobreviver. Ao abrir de par em par as grandes portas duplas, ele ativou o seu charme profissional, cumprimentando rostos conhecidos numa sala cheia da nata do mundo tecnológico de Lisboa. O seu principal concorrente tinha lançado um produto semelhante, e o mercado não era grande o suficiente para ambos. "Rafael, que bom ver-te, cara!" gritou um dos possíveis investidores, um capitalista de risco chamado Miguel Pereira. "Estou ansioso para ver a tua apresentação. Obrigado, Miguel. Prometo que a espera vai valer a pena." Enquanto Rafael se dirigia para a sua mesa, uma risada familiar chamou a sua atenção. Ele congelou. Reconheceria aquela risada em qualquer lugar. Ele virou-se lentamente e lá estava ela. Beatriz Santos, a sua ex-namorada de 10 anos, mais deslumbrante do que nunca, com um elegante vestido de noite preto. Ela estava a falar com um grupo de investidores, captando a atenção deles, tal como costumava captar a dele. "Está tudo bem, senhor?" perguntou um empregado de mesa preocupado. Rafael percebeu que tinha ficado parado durante demasiado tempo. Ele murmurou um pedido de desculpas e apressou-se para o seu lugar. Mas os seus olhos continuavam a voltar para Beatriz. Ela não tinha mudado muito. A mesma postura confiante, os mesmos movimentos elegantes. A única diferença era a aura de sucesso que a rodeava. Uma aura que não tinha existido quando eles estavam juntos. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do seu diretor financeiro. "A análise de mercado mostra que precisamos de pelo menos 20 milhões em financiamento esta noite. Sem pressão?" Rafael respirou fundo, tentando concentrar-se nas suas anotações. Mas a sua concentração quebrava-se cada vez que ouvia a voz de Beatriz. Por que ela estava ali? Ela nunca tinha mostrado interesse em investimentos tecnológicos antes. As luzes da sala esbateram-se e o anfitrião do evento subiu ao pódio. "Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas à nossa oradora principal desta noite." O coração de Rafael parou quando Beatriz se levantou do seu lugar e caminhou para o palco. As seguintes palavras do anfitrião atingiram-no como um soco no estômago. "A senhora Beatriz Santos, sócia fundadora da Santos Ventures, com mais de 2.000 milhões de euros em investimentos tecnológicos bem-sucedidos." O seu telemóvel vibrou novamente. "Sabias que a Santos Ventures vinha? Eles podem resolver todos os nossos problemas." As mãos de Rafael ficaram geladas enquanto ele via Beatriz subir ao palco. Ela sabia. Ela sabia que ele estaria ali. Ela sabia que a sua empresa estava com problemas. E pelo breve olhar frio que ela lhe tinha dado, ele sabia algo mais. Isto não ia ser apenas mais um jantar de investidores. Pouco antes de Beatriz começar o seu discurso, uma porta lateral abriu-se. Rafael viu 2 crianças guiadas por uma mulher mais velha a entrar e a caminhar para a mesa de Beatriz. No início, ele pensou que eram convidados mais jovens, mas algo neles era assustadoramente familiar. Rafael perdeu o fôlego ao estudar os seus rostos. A semelhança era inegável. Eles pareciam exatamente com ele, naquela idade. "Não", ele sussurrou para si mesmo. "Não pode ser. Como podem ver nas projeções,
A voz de Beatriz ecoou por toda a sala. O mercado tecnológico está a mudar. Já não basta ter um bom produto. Precisamos de empresas com visão, com valores. Rafael mal conseguia concentrar-se nas suas palavras. Os seus olhos continuavam a desviar-se para os dois rapazes. O mais velho parecia ter uns 9 anos. O mais novo, talvez 7. Ambos tinham o seu mesmo cabelo escuro e ondulado, o seu mesmo nariz. Pedro e Gabriel, sentem-se direitos, sussurrou Beatriz para a sua mesa. Uma breve interrupção maternal na sua apresentação profissional. Os nomes atingiram Rafael como um relâmpago. Pedro era o nome do seu avô. Gabriel, o do seu pai. E é por isso, continuou Beatriz, que a Santos Ventures procura investir em empresas que demonstrem não apenas potencial financeiro, mas também responsabilidade social. E o olhar dela fixou-se diretamente no de Rafael, enquanto ela enfatizava a palavra responsabilidade. Ele afundou-se no seu lugar. A mãe é incrível, não é? Ouviu o rapaz mais velho dizer ao mais novo. A palavra mãe fez com que o estômago de Rafael se revirasse. Ele pegou no telemóvel e começou a fazer os cálculos. 10 anos atrás, a sua separação com Beatriz. A idade dos rapazes. E agora, Beatriz sorriu para a audiência. Gostaria de anunciar que a Santos Ventures selecionou o seu próximo grande investimento. Iremos adquirir uma participação maioritária numa das empresas presentes esta noite. A sala encheu-se de sussurros entusiasmados. A boca de Rafael ficou seca. A decisão final? Será anunciada no final do jantar, continuou Beatriz. Mas primeiro, gostaria de ter reuniões privadas com alguns diretores executivos selecionados. Os seus olhos encontraram os de Rafael. Senhor Costa, disse ela. A sua voz era profissional, mas com um toque frio que só ele conseguia detectar. Poderíamos começar por si em 10 minutos? Ela apontou para uma sala de conferências. Não era uma pergunta. Rafael assentiu mecanicamente, consciente de que todos os olhares estavam sobre ele. Enquanto Beatriz terminava a sua apresentação, ele voltou a olhar para as crianças. Pedro era canhoto, tal como ele. Gabriel roía o lábio da mesma forma que Rafael fazia quando estava nervoso. A sua mente acelerou, procurando explicações. Mas não havia dúvida. Eles eram os seus filhos. Uma enxurrada de emoções inundou-o. Confusão, culpa, incredulidade. Como é que isto era possível? Por que é que ela não lhe tinha dito? E o mais importante, o que é que ele devia fazer agora? Já alguma vez descobriu um segredo que mudou a sua vida e que lhe foi escondido. Como reagiria nesta situação? Deixe-me saber nos comentários. 10 anos perdidos. Os 10 minutos mais longos da vida de Rafael pareceram horas. Quando finalmente se levantou, as suas pernas pareciam de chumbo. Beatriz chamou-o suavemente enquanto ele abria a porta. Ela estava de pé junto à janela, a rever algo no seu tablet. Feche a porta, por favor. Rafael obedeceu. O silêncio entre eles era denso, pesado, com 10 anos de palavras não ditas. Os teus números são impressionantes, disse Beatriz sem levantar a vista. 200% de crescimento anual sustentado, boa retenção de clientes, equipa sólida. Beatriz, sobre os rapazes, também vejo algumas áreas problemáticas. Ela interrompeu-o como se não o tivesse ouvido. A tua concorrência está ao ganhar terreno. Precisas de uma injeção de capital significativa para manter a tua vantagem. Agora, se me dás licença. Se te dou licença? E quanto aos 10 anos que me roubaste com os meus próprios filhos? Os punhos de Rafael cerraram-se. Pela primeira vez, Beatriz olhou diretamente para ele. Os seus olhos brilharam com uma mistura de raiva e dor contida.
Agora são os teus filhos. Que conveniente. Exatamente quando precisas do meu dinheiro. Eu não sabia, sussurrou Rafael. Juro, eu não sabia. E se soubesses, terias agido de forma diferente? Terias ficado quando a minha família perdeu tudo? Antes que Rafael pudesse responder, a porta abriu-se. Era Pedro. Mãe, o Gabriel não está a me sentir-se bem, disse o rapaz. Ao ver Rafael, Beatriz transformou-se instantaneamente. O seu rosto suavizou-se e a sua voz tornou-se quente. Eu já vou, meu amor. Depois ela virou-se para Rafael, a frieza voltando aos seus olhos. Continuaremos esta discussão mais tarde. A minha assistente enviar-te-á os termos de investimento preliminares. Ela saiu da sala com Pedro, deixando Rafael sozinho com o peso esmagador das suas decisões passadas. Através da porta entreaberta, ele podia ver Beatriz a abraçar Gabriel, a sussurrar-lhe algo que o fez rir. Era um instantâneo da família que ele poderia ter tido, a família que ele tinha perdido antes mesmo de saber que existia. Rafael não voltou para o jantar. Foi direto para o seu apartamento, ignorando as chamadas frenéticas da sua equipa. Lá dentro, ele tirou uma caixa velha do seu armário. Tem de estar aqui, murmurou, revendo fotos e cartas antigas. Finalmente, ele encontrou o que procurava, o seu velho diário. 22. O ano em que tudo mudou. Fevereiro. Beatriz está preocupada com a sua família. O banco vai penhorar a sua casa. Março. O pai dela conseguiu uma oferta de emprego em Coimbra. Beatriz diz que precisa de tempo para ajudar a sua família a estabelecer-se. Eu disse-lhe que não posso deixar Lisboa agora, não quando estamos tão perto de conseguir os nossos primeiros investidores. Abril. Nós discutimos. Foi horrível. Ela disse-me que eu sou egoísta, que só penso na minha empresa. Mas o que é que ela quer que eu faça? Que deite tudo a perder. Maio. A última entrada. Beatriz foi para Coimbra. Ela diz que precisa de estar com a sua família. Eu disse-lhe que se ela fosse, acabava-se. Ela não respondeu à minha mensagem. Rafael fechou o diário e pegou no seu telemóvel. Ele abriu a calculadora. Pedro tem 9 anos, ele murmurou enquanto fazia os cálculos. Ele deve ter nascido em 2015, o que significa... O seu telemóvel escorregou das suas mãos. Beatriz já estava grávida quando ela partiu. As memórias voltaram em massa. As vezes em que Beatriz tentou ter conversas sérias, a forma como ela deixou de beber vinho nos jantares, as náuseas matinais que ela atribuiu ao estresse. Eu sou um idiota, disse ele, batendo na mesa com frustração. O seu telemóvel vibrou. Um e-mail da assistente de Beatriz. Termos de investimento preliminares, 50 milhões de euros, 51% de participação. Novo conselho de administração. Reunião amanhã às 9 da manhã para discutir os detalhes. E uma nota pessoal da senhora Santos. Esta é uma decisão puramente de negócios, não te confundas. Rafael serviu uma bebida e caminhou para a janela. No reflexo, ele viu fotos antigas espalhadas sobre a mesa. Numa, Beatriz sorria para a câmara, uma mão descansando subtilmente na sua barriga. Como é que eu não percebi? Ele sussurrou. Como é que eu pude estar tão cego? A resposta era simples e dolorosa. Ele tinha estado demasiado ocupado a perseguir os seus sonhos para ver que a sua vida real lhe estava a escapar das mãos. O caminho para a redenção. Às 8h55 da manhã, Rafael já estava na sala de conferências da Santos Ventures. Ele não tinha dormido, mas o café e a adrenalina mantinham-no acordado. A porta abriu-se exatamente às 9 da manhã. Beatriz entrou com um fato cinzento, seguida por 2 advogados. — Bom dia, disse ela secamente. — Revisaste os termos? — Beatriz,
Precisamos de falar sobre... Se não estás aqui para discutir o acordo, ela interrompeu. Estás a perder o meu tempo. O meu tempo? Rafael levantou-se. E quanto aos 10 anos de tempo que me tiraste com os meus filhos? Os advogados trocaram olhares desconfortáveis. Beatriz fez um gesto e eles saíram da sala. Os teus filhos? A sua voz tremeu com raiva contida. Os mesmos filhos que tu abandonaste antes de eles nascerem? Eu não sabia que estavas grávida. Isso não te torna menos culpado. Beatriz bateu com a palma da mão na mesa. Tu deixaste-me sozinha quando a minha família perdeu tudo. Quando eu mais precisava de ti, tu escolheste a tua preciosa empresa. Eu acreditava em nós. As palavras de Rafael explodiram. Eu pensava que éramos uma equipa, mas quando as coisas ficaram difíceis, tu mostraste que só te importavas com uma coisa. Ele afundou-se novamente na sua cadeira. Tens razão, ele sussurrou. Eu fui um idiota. 10 anos para chegares a essa conclusão. Por que agora? Ela perguntou. Por que é que apareceste depois de tanto tempo? Beatriz sentou-se à sua frente. Porque agora eu tenho o poder de fazer as coisas à minha maneira. Eu não sou a miúda assustada que tu deixaste para trás. Ela fez uma pausa. Mas eu não confio em ti, ainda não. Tu tens muito a provar. E os rapazes? Falas com eles sobre mim? Eles sabem que o pai deles escolheu o trabalho em vez da família. Deixa-me conhecê-los, implorou Rafael. Por favor. Para quê? Para os abandonares quando as coisas ficarem difíceis. Eu mudei. Beatriz levantou-se. Prova-o. Assina o acordo. Aceita os meus termos. Mostra que, por uma vez na tua vida, podes pôr algo acima do teu controlo. Ela deixou os papéis na mesa e caminhou para a porta. Antes de sair, ela parou. Tens até amanhã para decidir. Desta vez espero que tomes a decisão certa. Rafael estacionou o seu carro em frente à Escola São Francisco, onde o seu detetive privado lhe disse que Pedro e Gabriel estudavam. Ele sentiu-se como um stalker, mas ele precisava de os ver, mesmo que de longe. O sino tocou às 14h30 e as crianças começaram a sair. Então ele viu-os. Pedro saiu primeiro a carregar uma mochila de super-herói e um projeto de ciências. Gabriel seguiu-o de perto, a chutar uma bola de futebol. Eles pararam nas escadas, à espera. Rapazes! Uma mulher mais velha aproximou-se. Rafael reconheceu-a. Era a mãe de Beatriz. Avó! Gritaram ambos, correndo para a abraçar. Como foi o dia? Ela perguntou. Ganhei o primeiro lugar na feira de ciências, anunciou Pedro. E marquei 2 golos no recreio, acrescentou Gabriel. O coração de Rafael doeu. Pedro tinha herdado a sua paixão pela ciência. Gabriel, o seu amor pelo futebol. 10 anos de momentos como estes, perdidos para sempre. O seu telemóvel tocou. Era uma mensagem de Beatriz. Eu sei que estás aí. Se queres vê-los, faz o cara a cara. Não assim. Ele levantou o olhar, sobressaltado. Do outro lado da rua, Beatriz estava encostada ao seu carro, a olhar fixamente para ele. Rafael saiu do seu carro e atravessou a rua. Como é que soubeste? Ele perguntou. Eu tenho bons sistemas de segurança, respondeu ela. E eu conheço-te. Eu sabia que não conseguirias resistir a vir. Eles são incríveis, disse ele, vendo os rapazes a afastarem-se com a avó. Eles são, disse Beatriz suavemente. Apesar de tudo, o que farias se estivesses no lugar de Rafael? Tu assinarias o acordo? Já pensaste na minha oferta? Ela perguntou finalmente. A participação de 51% ou a de conhecer os meus filhos? Elas andam de mãos dadas, Rafael. Eu não posso confiar-te os meus filhos, se tu não podes confiar-me a tua empresa. Rafael assentiu lentamente. Eu sei, e eu tomei a minha decisão. Ele tirou um envelope assinado do seu casaco e entregou-o a Beatriz.
Ela abriu-o. Era o acordo assinado. Desta vez, disse ele, eu escolho a família. O salto final. Não será fácil, avisou Beatriz. Eles estavam sentados no seu escritório no dia seguinte, depois de finalizarem a papelada do investimento. Os rapazes têm muitas perguntas, muitos sentimentos complicados sobre ti. Eu sei, respondeu Rafael, mas eles precisam de saber toda a verdade. Toda a verdade? Beatriz inclinou-se para a frente. Tens a certeza? Porque a verdade não te coloca num bom lugar, Rafael. Eu não estou a tentar parecer bem. Estou a tentar fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde. Beatriz suspirou e tirou uma foto da sua secretária. Era ela, visivelmente grávida, sentada num parque. Eu estava com 5 meses de gravidez quando esta foto foi tirada, disse ela. Eu tinha acabado de descobrir que eram gêmeos. Eu estava aterrorizada, sozinha, e os meus pais tinham acabado de perder tudo. Por que é que não me disseste? Eu tentei. Eu enviei-te mensagens. Eu liguei-te. Eu até deixei uma carta no teu escritório a explicar o que estava a acontecer. Mas cada vez que eu tentava falar contigo, diretamente, tu mudavas de assunto para a tua empresa, os teus investidores, os teus sonhos. Rafael fechou os olhos, lembrando-se daquelas conversas. No dia em que eu fui embora, continuou Beatriz, eu tinha a ecografia na minha mala. Eu pensei, se ele me ama, ele virá atrás de mim. Mas tu não vieste. Eu sinto muito, sussurrou Rafael. Eu sinto muito mesmo. Não é a mim que tens de pedir desculpas, respondeu Beatriz. Ela pressionou o intercomunicador. Ana, podes trazer os rapazes? Momentos depois, a porta abriu-se. Pedro e Gabriel entraram, a olhar para Rafael com curiosidade. Rapazes, disse Beatriz suavemente. Há algo importante que vocês precisam de saber. Este é o Rafael. Ele é o vosso pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O caminho para a redenção. Os rapazes tinham saído depois de uma breve e tensa apresentação. Agora Beatriz olhava pela janela do seu escritório, enquanto Rafael se sentava a processar tudo. O primeiro ano foi o mais difícil, disse ela, quebrando o silêncio. Eu trabalhava numa cafetaria de manhã, estudava finanças à noite e tomava conta de 2 bebés em cada momento livre. Devias ter estado lá. Sim, devia. Beatriz virou-se para ele. Tu sabes o que é amamentar 2 bebés enquanto estudas para um exame de finanças? Ou cantar canções de embalar enquanto revisas estratégias de investimento? Mas sabes o quê? Ela continuou. Todas as noites, quando os via dormir, eu sabia que tudo valeria a pena. Eu prometi a mim mesma que eles nunca dependeriam de mais ninguém além de mim. Como é que te meteste nos investimentos? Ironicamente, graças a ti. Beatriz esboçou um sorriso sem humor. Um dia, enquanto limpava mesas, ouvi uns clientes a falar sobre uma startup. Eles mencionaram o teu nome, o teu sucesso. Algo fez um clique na minha cabeça. Eu vendi o meu carro, pedi emprestado aos meus pais e apostei tudo no meu primeiro investimento. Era uma pequena empresa de software, semelhante à tua. Os dias eram para eles, as noites para construir o meu sonho. Não foi fácil, mas cada pequeno sucesso impulsionou-me para a frente. Ela tirou outra foto da sua secretária, ela com os gêmeos, com cerca de 3 anos, na inauguração do seu primeiro escritório. O Pedro perguntou por ti quando tinha 5 anos, disse ela suavemente. Ele via outras crianças com os pais no parque. O Gabriel fingia que não se importava, mas eu encontrei-o a chorar no seu quarto naquela noite. A garganta de Rafael ficou com um nó. E agora? Por
Por que é que estás a investir na minha empresa? No início foi vingança, admitiu Beatriz. Eu queria provar que podia tomar o controle da única coisa com que te importavas. Mas depois eu vi como tu olhaste para os rapazes no jantar e lembrei-me do Rafael por quem me apaixonei. Talvez esse homem ainda esteja lá, debaixo de todas essas camadas de ambição. Ela levantou-se e caminhou para a porta. Os rapazes têm treino de futebol no sábado, disse ela. Se tu realmente queres fazer parte das vidas deles, começa por aí. Rafael passou a noite a rever fotos antigas no seu telemóvel. Ele tinha centenas de fotos de apresentações, contratos assinados e celebrações da empresa, mas nem uma única foto de família. Para que é tudo isto? Murmurou, olhando para o seu apartamento luxuoso. O seu telemóvel tocou. Era o seu assistente. O conselho de administração quer uma reunião de emergência. Eles estão preocupados com a venda dos 51%. Rafael ignorou a mensagem. Pela primeira vez na minha vida, os negócios podiam esperar. Ele abriu o seu computador portátil e começou a procurar. Pedro e Gabriel Santos, escreveu. Fotos apareceram. Os gêmeos em competições escolares, torneios de futebol, feiras de ciências. 10 anos de momentos perdidos, capturados em imagens. Pedro Santos ganha o primeiro lugar na Olimpíada de Matemática, leu ele num artigo. Na foto, Beatriz estava a abraçar Pedro, ambos a sorrir. Outro artigo. Equipa de jovens local ganha o campeonato. Gabriel estava no centro, a segurar um troféu. A dor no seu peito tornou-se insuportável. O seu telemóvel tocou uma última vez. Era Beatriz. Os rapazes têm um álbum de recortes das tuas aparições em revistas de negócios. Eles nunca me disseram, mas eu encontrei-o no quarto deles. Eles queriam saber quem tu eras, mesmo quando fingiam que não se importavam. O treino de futebol é às 9 da manhã no Parque das Nações. O Gabriel joga de avançado, tal como tu fazias. O Pedro finge que está a ler na bancada, mas celebra cada um dos golos do irmão. Esta é a tua oportunidade, não a desperdices. Rafael sentou-se na sua cama e abriu a gaveta da sua mesa de cabeceira. Lá dentro estava uma velha camisola de futebol. Ele tirou-a e cheirou-a. Ainda tinha o aroma de relva e vitória. Desta vez, prometeu ele em voz alta, eu não vou falhar-lhes. Rafael chegou ao parque meia hora antes. Ele sentou-se na bancada, nervoso, a agarrar a camisola. Às 8h45, o carro de Beatriz chegou. Os rapazes saíram, Gabriel já com seu uniforme de futebol. Pedro levava um livro grosso debaixo do braço. Vieste, disse Beatriz, aproximando-se dele enquanto os rapazes iam para o campo. Eu não podia perder, respondeu Rafael. Não de novo. Beatriz assentiu e chamou os rapazes. Pedro, Gabriel, venham cá um momento. Os gêmeos aproximaram-se a olhar para Rafael com uma mistura de curiosidade e cautela. Olá, disse Rafael com a voz trêmula. Eu trouxe uma coisa. Ele mostrou-lhes a camisola. Eu costumava usar isto quando jogava futebol na universidade. Os olhos de Gabriel iluminaram-se por um segundo. Tu jogas futebol? Perguntou Pedro. Eu jogava, respondeu Rafael. Eu era avançado, tal como tu, Gabriel. Como é que tu sabias que eu sou avançado? Perguntou Gabriel com um toque de suspeita na sua voz. A tua mãe disse-me. Ela também me contou sobre os teus golos no último torneio. Houve um silêncio constrangedor. O que é que estás a ler? Perguntou Rafael a Pedro, apontando para o seu livro. Uma breve história do tempo, de Stephen Hawking. É sobre física quântica no universo, respondeu Pedro. Tu gostas de ciência? Eu costumava fazer experiências, admitiu Rafael. Uma vez quase pus fogo à garagem dos meus pais, a tentar construir um foguetão caseiro.
Pela primeira vez, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Pedro. Gabriel, o jogo está prestes a começar, gritou um dos seus colegas de equipa. Vai, disse Beatriz. O teu irmão e eu estaremos na bancada. Gabriel olhou para a camisola nas mãos de Rafael. Eu posso... Ele começou, mas parou. Queres usá-la? Perguntou Rafael suavemente. Gabriel assentiu. Rafael entregou-lhe a camisola que o rapaz vestiu sobre o seu uniforme. Vai ficar um pouco apertada, mas fica-te bem. Enquanto Gabriel corria para o campo, Pedro sentou-se na bancada, abrindo o seu livro. Depois de um momento, ele olhou para Rafael. Podes sentar-te aqui, disse, apontando para o espaço ao seu lado. Se quiseres. Foi um pequeno gesto, mas para Rafael significou o mundo. Durante as semanas seguintes, Rafael reorganizou toda a sua vida em torno dos horários dos rapazes. Ele cancelou reuniões para assistir à Feira de Ciências de Pedro. Ele remarcou conferências para ver os jogos de Gabriel. O que é que isto faz? Perguntou uma tarde, a ajudar Pedro com uma nova experiência. É um gerador de eletricidade estática, explicou Pedro. Mas eu não consigo que funcione bem. Rafael examinou o dispositivo. Sabes, eu acho que o problema está na ligação à Terra. Quando eu tinha a tua idade, cometi o mesmo erro. Os olhos de Pedro iluminaram-se. Tu também fazias experiências? Todos os fins de semana, a minha mãe odiava a bagunça que eu deixava na garagem. Pela primeira vez, Pedro riu abertamente. No campo de futebol, Gabriel começou a procurar Rafael na bancada depois de cada golo. A velha camisola tornou-se o seu amuleto da sorte. Viste isso? Gritou um dia depois de marcar um golo. Igual ao golo que me contaste. Incrível, respondeu Rafael. Mas lembra-te de manter a cabeça levantada quando driblas. Podemos praticar livres mais tarde, claro? Beatriz observava estas interações à distância, com uma mistura de esperança e preocupação. Os rapazes estão a mudar, comentou uma tarde, a ver Rafael a ajudá-los com as suas tarefas. Eu também, respondeu ele sem levantar a vista do problema de matemática que estava a explicar. Isso eu vejo. O teu assistente diz que tens estado a delegar mais responsabilidades na empresa. Há coisas mais importantes do que reuniões do Conselho de Administração e relatórios trimestrais. Beatriz sorriu suavemente. Quem és tu? E o que fizeste ao Rafael que eu conhecia? Ele olhou para ela seriamente. Eu enterrei-o juntamente com o meu egoísmo e a minha obsessão por controlo. Pai, chamou Gabriel da mesa. A palavra saiu naturalmente, surpreendendo todos, incluindo ele próprio. Houve um momento de silêncio tenso. Depois, Pedro acrescentou em voz baixa. Eu não percebo esta equação, pai. Os olhos de Rafael encheram-se de lágrimas. Ele olhou para Beatriz, que assentiu ligeiramente. Eu já vou, respondeu com a voz rouca de emoção. Eu já vou, meus rapazes. O que é preciso para mudar de verdade? Partilha os teus pensamentos abaixo. O desfecho não é assim tão simples, disse Beatriz uma noite, depois de os rapazes terem ido para a cama. Eles estavam na cozinha dela. O que é que não é? Perguntou Rafael. Isto, que tu sejas o pai perfeito, que os rapazes te chamem pai, tudo isto. Eu não estou a tentar ser perfeito, Beatriz. Estou apenas a tentar estar presente. E por quanto tempo? Perguntou ela, cruzando os braços. Até que a empresa precise de mais atenção? Até que surja outra oportunidade de negócio? Tu dizes que mudaste. Mas eu vi como tu olhaste para o teu telemóvel durante o jogo de Gabriel ontem. Era uma mensagem importante do conselho. Há sempre mensagens importantes. Beatriz levantou a voz. Foi assim há 10 anos. Rafael largou as chávenas que estava a lavar e virou-se para ela. O que queres que eu faça? Que desista da empresa?
Eu quero que tu proves que isto não é apenas mais um dos teus projetos. Os rapazes não são uma startup que tu podes abandonar quando as coisas ficam difíceis. Eu sei que tu sabes. É por isso que eu assinei o acordo, lembras-te? Eu dei-te o controlo. Eu não quero o controlo da tua empresa, Rafael. Eu quero ter a certeza de que tu não vais partir o coração dos meus filhos novamente. Nossos filhos, Beatriz, eles são nossos filhos. E prova-o, sussurrou ela. Mostra-me que isto não é temporário. Mostra-me que não estás aqui apenas porque te sentes culpado. Como? No próximo mês, o Pedro tem a sua apresentação de ciências. É no mesmo dia que a reunião anual de acionistas da tua empresa. Rafael ficou pálido. Decide, Rafael. Mostra-me o que é mais importante agora. Ela caminhou para a porta da cozinha, mas parou. Os rapazes gostam de ti, disse suavemente, e isso assusta-me mais do que tudo, porque se tu os abandonares novamente, eles não vão recuperar. Eu não vou. Espero que não, porque desta vez tu não só vais perder uma família, tu vais perder a tua última oportunidade de seres o homem que sempre fingiste ser. No fim de semana seguinte, Rafael organizou uma surpresa para os gêmeos. Quando ele chegou para os buscar, tinha 2 caixas grandes no seu carro. — O que é isso? Perguntou Gabriel. — Abram-nas. Rafael sorriu. Dentro da primeira caixa estava um telescópio profissional. Os olhos de Pedro arregalaram-se. — É para mim? — Para ver as estrelas, explicou Rafael. Pensei que poderíamos usá-lo juntos. Há uma chuva de meteoros esta noite. Na outra caixa havia um par de botas de futebol profissionais. — Não pode ser, exclamou Gabriel. São as Mercurial Vapor para tu marcares golos. Podemos experimentá-las agora? Perguntaram em uníssono. Eles passaram a tarde no parque. Rafael ajudou Pedro a montar o telescópio enquanto Gabriel praticava com as suas novas botas. Quando o sol começou a pôr-se, os 3 deitaram-se numa manta a olhar para o céu. — Ali está a Ursa Maior, apontou Pedro. E aquela é a Cassiopeia. Como é que tu sabes tanto sobre as estrelas? — A mãe levou-nos ao planetário quando éramos pequenos, respondeu Gabriel. — Pai, disse Pedro de repente, achavas que podias vir à minha apresentação de ciências? Ele ainda olhava para Rafael com cautela. — E podes explicar-me mais sobre como é que isto funciona? Rafael assentiu, aliviado por uma pequena ponte estar finalmente a ser formada. — É no mesmo dia que a tua reunião importante, lembrou-lhe Gabriel. Rafael respirou fundo. — Eu sei, e eu estarei na tua apresentação, Pedro. — Sem falta. — Prometes? Perguntaram ambos. — Eu prometo. Eu não perderia ver o meu filho ganhar o primeiro lugar. E se não ganhares, eu vou sentir-me igualmente orgulhoso. O que importa é que tu tentaste. Um meteoro cruzou o céu. — Faz um pedido, gritou Gabriel. Enquanto os rapazes fechavam os olhos, Rafael já tinha feito o seu. Não voltar a perder outro momento como este. O lançamento final. O dia da apresentação de ciências foi caótico. O telemóvel de Rafael não tinha parado de tocar desde as 6 da manhã. — É uma crise, senhor, insistiu o seu assistente. Os acionistas estão furiosos. Eles precisam do senhor na reunião. — Eu já te disse que não posso, respondeu Rafael, ajustando a gravata. — Delega a apresentação ao Tiago. — O Tiago não tem o teu carisma. Os investidores querem ouvir o senhor. — O meu filho precisa de mim hoje. — A tua empresa precisa de ti. Rafael desligou e conduziu até a escola. No estacionamento, o seu telemóvel tocou novamente. Era o chefe do conselho de administração. — Rafael, se tu não vieres a esta reunião, vamos perder milhões. Se eu perder a apresentação do meu filho,
ou perder algo mais valioso? Ele entrou no auditório exatamente quando Pedro estava a montar o seu projeto. Um gerador de energia limpa, em miniatura. "Vieste?" exclamou o rapaz com os olhos brilhantes. "Eu prometi, não foi?" O telemóvel de Rafael vibrou. Mensagens de texto, e-mails, chamadas perdidas. Ele ignorou-as todas. Pedro começou a sua apresentação a explicar como o seu gerador podia produzir eletricidade usando apenas água e luz solar. Os juízes ficaram impressionados. A meio da apresentação, o assistente de Rafael enviou uma mensagem: "As ações estão a cair, os investidores estão a ir embora." Rafael olhou para o seu filho, que respondia a perguntas com confiança e paixão. Naquele momento, as ações não importavam. "Como é que tiveste esta ideia?" perguntou um dos juízes. "O meu pai contou-me sobre as experiências dele quando ele era criança", respondeu Pedro. "E eu pensei, se ele pôde tentar construir um foguetão na garagem dele, eu podia tentar salvar o planeta." Os olhos de Rafael encheram-se de lágrimas. O seu telemóvel tocou uma última vez. Era Beatriz. "As notícias dizem que a tua empresa está em crise", disse ela. "Provavelmente. E tu estás bem com isso?" Rafael viu Pedro a receber o primeiro lugar, Gabriel a abraçar o irmão, ambos à procura dele na audiência. "Perfeitamente", respondeu. "Pela primeira vez na minha vida, eu estou exatamente onde preciso de estar." "As ações recuperaram", disse Beatriz, entrando no escritório de Rafael uma semana depois. "A tua equipa fez um bom trabalho a gerir a crise. O Tiago acabou por ser um apresentador melhor do que pensávamos." Rafael sorriu a organizar fotos da Feira de Ciências na sua secretária. "Não te arrependes de ter faltado à reunião?" "Nem por um segundo." Beatriz sentou-se à sua frente. "Os rapazes não param de falar de ti. O Pedro quer transformar a garagem num laboratório permanente. E o Gabriel diz que quer que tu o treines para os testes do Sporting CP." "Rafael", Beatriz hesitou, "eu preciso de saber se isto é real, se tu realmente mudaste." "É real. Eu mudei, mesmo que isso signifique perder a minha empresa." "A empresa pode sobreviver sem mim?" "Os meus filhos não deveriam ter de o fazer novamente." Beatriz tirou uns papéis da sua mala. "Estes são os documentos para transferir o controlo total da empresa para o Conselho de Administração. Eu preparei-os há semanas à espera que tu falhasses." Rafael olhou para eles. "E agora?" "Agora eu não sei se eles são necessários." Ela levantou-se e caminhou para a janela. "Quando tu escolheste estar na apresentação de Pedro, foi a primeira vez que eu realmente acreditei em ti." "Não foi uma escolha difícil", disse Rafael. "O homem que uma vez me disse que a sua empresa era a sua vida era um idiota, que não sabia o que era realmente importante. E agora tu sabes. Eu sei sempre que o Pedro me explica uma teoria científica. Sempre que o Gabriel me mostra um novo truque com a bola. Sempre que eles me chamam de pai." Beatriz aproximou-se dele e colocou uma mão sobre os papéis. "Última oportunidade, Rafael. Se assinares isto, tu provas que estás disposto a perder tudo por eles. Se não, dá-me a caneta." Ele interrompeu-a. Sem hesitar, Rafael assinou cada documento. Ele sabia que isto não só afetaria o seu controle sobre a empresa, mas também o seu futuro financeiro. "É um risco", admitiu, pondo a caneta na mesa, "mas é o único que vale a pena correr." Beatriz observou-o em silêncio, a avaliar a sua decisão. "Acreditas em mim agora?" perguntou ele. "Estou a começar a acreditar", respondeu ela suavemente. "Os rapazes perguntaram se tu podias vir jantar esta noite." "Só os rapazes." Pela primeira vez em 10 anos, Beatriz deu-lhe um sorriso genuíno.
Talvez eu queira que tu também venhas. 6 meses depois, a garagem tinha se transformado. Um lado era um laboratório totalmente equipado, onde Pedro e Rafael passavam horas a fazer experiências. O outro tinha uma pequena baliza onde Gabriel praticava livres. Rafael tinha um novo papel, não como CEO, mas como pai e companheiro. Ele aprendeu a apreciar a verdadeira medida do sucesso. Não estava numa conta bancária ou num relatório brilhante, mas no amor e na confiança da sua família.